Pessoal, então, até o momento, né, nós estudamos algumas características da rede cristalina, certo? É, se caso tiver perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar aqui. E se alguém tiver com áudio, por favor, me alerte que tenha pergunta, tá joia? Então vamos continuar. Então, até o momento a gente estudou um pouco de redes cristalinas, de como descrever uma rede cristalina, os planos cristalinos, a questão de como você interpretar, né, uma estrutura cristalina através da difração de raio-x. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre defeitos, né, em redes cristalinas. Eu fiz assim um levantamento aqui dos textos, alguma coisa tá um pouco bastante texto, mas aí eu vou explicando para vocês. Então, nessa aula a gente vai estudar defeitos em sólidos, né, defeitos pontuais, discordâncias, defeitos de interface e outros defeitos. Então, imperfeições nos sólidos, né, um sólido ideal ele nunca vai existir, né, sempre vão existir defeitos, impurezas que vão provocar defeitos, né, e as características específicas são obtidas também com a introdução controlada desses defeitos, né. Você tem, por exemplo, defeitos, por exemplo, como um ponto quântico, que é uma introdução controlada de um defeito, né, e que gera propriedades interessantes para aplicação em ótica. E aí esses defeitos, por exemplo, falando sobre defeitos pontuais, né, eles podem ocorrer no formato de lacunas, né, quer dizer, a ausência de um átomo, né, então você pode introduzir, né, um defeito aqui, né, uma impureza aqui, ou você tem um sítio vago, né. E o defeito autointersticial, né, você pega um átomo, né, de tamanho menor, né, do que o que está na sua estrutura cristalina e insere esse átomo aqui na região intersticial, né. Então, aqui, como eu falei, lacuna é um sítio vago na rede cristalina, e um defeito autointersticial é um átomo, né, do cristal que se encontra comprimido no sítio. O número de lacunas em equilíbrio, né, para uma dada quantidade de material, ela depende da temperatura, certo? Depende da temperatura e de uma energia necessária para a formação de uma lacuna, né? Então, se você aumenta a temperatura do seu material, por exemplo, um metal, você vai aumentar o número de lacunas. Adman, Pode falar, por favor. sobre essa parte de equilíbrio, ele fala sobre equilíbrio energético mesmo, né? Cada lacuna ela tem uma energia intrínseca nela, certo? Sim. Aí vai ter alguma outra estrutura que vai equilibrar essa energia no material. É isso que fala, tipo, para calcular lacunas em equilíbrio? Porque eu não entendi a relação de vai equilibrar aqui, entendeu? É porque quando você tá dando energia ao seu material, ele entra em... ele vibra, né? E aí você... como o seu material está vibrando, você aumenta a entropia do seu sistema com a formação dessas lacunas. É, é, é é mais energeticamente viável. Tranquilo? Ok. Beleza. Aqui tem um MEV, tá, pessoal? Tá um pouco fora de foco, mas com imagens, né, de lacunas, tá certo? Que eu coloquei para vocês. E aí o livro-texto traz até um exemplo, deixa eu pegar uma calculadora aqui, né, ele pede para calcular o número de lacunas em equilíbrio por metro cúbico, né, de cobre a 1000 graus Celsius, a energia para a formação da lacuna é de 0,9 eletronvolts por átomo, né, o peso atômico e a massa atômica, a massa específica, desculpa,
a 1000 graus por cobre são, respectivamente, né, 63,8 gramas por mol e 8,4 gramas por centímetro cúbico, né, respectivamente. E ele quer que calcule, né, o número de lacunas. A expressão para o cálculo do número de lacunas é essa, né? Então, o número de lacunas. Deixa eu localizar a caneta aqui. O número de lacunas, né, vai ser igual a N, certo? Que é dado pelo número de Avogadro vezes a massa específica sobre o peso atômico, certo? Voltando aqui, exponencial, né, da energia, do negativo, né, dessa energia, sobre KBT. Né? Em KB é a constante de Boltzmann e T. Né? Então, substituindo os valores aqui, né, o número de Avogadro, você tem aqui, a massa específica é 63,8 mols. Não, desculpa. Não, tá errado. A massa específica é 8,4 gramas por centímetro cúbico e o peso atômico é 63,8 gramas por mol, né, o AQ. A exponencial da energia, que para a formação de lacuna, que é o 0,9 eletronvolts por átomo, né? E a constante de Boltzmann, que você vai ter que utilizar ela em eletronvolts, né? E a temperatura. A temperatura tem que ser passada para Kelvin também, para você calcular. Fazendo isso, você encontra o número de lacunas. Eu não vou resolver aqui, que eu estou sem a... Deixa eu pegar a constante de Boltzmann. Eu faço. Então, deixa eu pegar os valores aqui. Então, isso aqui vai ser igual. O número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico. 23. Está errado. Então, deixa eu pegar a borracha aqui. Isso aqui é 23. Vezes a massa específica, que é 8,4 gramas por centímetro cúbico, dividido aqui tá, desculpa, aqui tá em, deixa eu ver aqui tá em gramas por centímetro cúbico. Eu vou multiplicar isso aqui vezes, eu quero passar para quilograma, então multiplico por quilograma e divido por 1000 gramas. E aqui está em centímetro cúbico. Eu vou dividido por centímetro cúbico. Então, eu vou multiplicar por 100 centímetros e dividir por 1 metro. E elevar isso ao cubo. Beleza. Aqui embaixo, o peso atômico é 63,8 gramas por mol. Eu vou multiplicar isso aqui por 1 quilograma e dividir por 1000 gramas. Tá? E aqui na frente, não vai ter espaço, é exponencial do negativo, né, de 0,9 eletronvolts, e embaixo também tem que estar em eletronvolts. Então, a constante de Boltzmann em eletronvolts é 8,62
vezes 10 a menos 5, aí eletronvolts por Kelvin, e eu vou cortar eletronvolt com Kelvin. Aqui está em 1000, vai para 1273. 1273 Kelvin. Aí eu corto Kelvin com Kelvin aqui, eletronvolt com eletronvolt, e fica dimensional. Então, resolvendo aqui o número de lacunas, né, pegando o resultado do livro-texto, eles serão 2,2, né, lacunas por metro cúbico. Tá joia? É um exemplo numérico só para vocês terem uma noção. Então, vamos falar sobre impurezas nos sólidos. Para você, na pesquisa, para você comprar um material com 99% de pureza, né, você pode, para quem já desenvolve trabalha com pesquisa, se você for, por exemplo, num site para comprar algum reagente, algum óxido, algum material, você verifica que um reagente com 99% de pureza e, sei lá, você tem um outro lá com 97%, o primeiro é muito mais caro do que o segundo, né? Você ter um metal com 100% de pureza é impossível, né? Você consegue materiais inferiores a 99,999, né, com 4 casas após a vírgula. Mas esse tipo de material é extremamente caro, porque o tratamento para a retirada de impurezas é caro, certo? Então, geralmente você trabalha com materiais de 99% de pureza ou até 97%, né? A maioria dos metais são formados por ligas, né, que produzem características específicas. Por exemplo, a prata de lei, né, ou a prata esterlina, que é utilizada em joias, né, ela é uma liga, né, de 92,5% de prata e 7,5% de cobre, né. A prata, nas condições normais, ela é extremamente macia, porém, ela não oxida, certo? E aí você acrescenta cobre, 7,5% de cobre, torna essa liga, né, agora com uma resistência mecânica maior, e você perde muito pouco, né, na resistência à corrosão, né? Ela continua bem resistente à corrosão. Pode falar, por favor? Professor, Sim? quando você fala macia, seria, tipo, ela tem mais elasticidade ou não? É tipo o ouro, ela é dúctil, né? Ah, entendi. Você consegue amassá-la bem fácil. Acho que deve ser até mais macia do que o ouro. Entendi. Beleza? Pode falar. Eu ia falar que entendi. Ah, ótimo. Tudo certo. Tá, Joel, obrigado. Então, a adição de átomos de impurezas em um metal resultará na formação de uma solução do estado sólido, né? Nos artigos você sempre vai ver essa nomenclatura, reação do estado sólido, solução do estado sólido, ou senão você vai ter um material com duas fases, né? Dependendo aí da quantidade de material que você coloca, do tipo de material e da temperatura que você faz o tratamento térmico, né? Daí, nas ciências dos materiais, eles usam uma nomenclatura parecida com a da química, a nomenclatura de soluto e solvente, né? Sendo o solvente o átomo hospedeiro, né, que você tem maior quantidade, o soluto, aquele material que você quer inserir dentro do solvente, né? Em relação a Então, essa segunda fase, é bem parecido com o negócio da química, né? Que você tem duas fases numa solução. isso seria dessa Quando forma. não é homogêneo, então. Uhum. Aí, no Ah, caso, só que essa fase, por exemplo, ela vai estar dissolvida, né? Você vai visualizá-la dissolvida em... quando você fizer um MEV do material, e um raio-x, né, caracterização estrutural, no MEV você vai ver diferenças, né? Depois eu vou mostrar um MEV com diferenças de fase. Você vai ver regiões
numa tonalidade e regiões noutra tonalidade. Quando você faz um EDS, né, que o MEV, ele tem, por exemplo, ele tem quando você injeta elétrons na superfície do seu material, você tem espalhamentos de elétron, né? Então, você tem um detector lá que vai construir sua imagem, e tem o detector de elétron secundário, que vai dar quais materiais estão sendo espalhados ali, entendeu? Naquela colisão. Quando você faz o EDS, né, esse elétron retroespalhado, você vai visualizar que tem, tipo, regiões com diferentes fases, né? Algumas vezes, dependendo da temperatura que você leva esse material, você tem um material que entra em fase líquida com temperaturas muito baixas, né? E um outro material que não entra em fase líquida. Então, você tem como se fosse ilhas de um material e como se fosse a formação de rios, né? De fases. Os artigos chamam de fase líquida, né? Você visualiza a fase líquida do outro material ao redor desse material em ilhas, né? E aí você vai ter aquela situação, né, de ilhas, né, como se fossem grãos, né, e contornos de grão desse material. E aí isso não se chama contorno, né, vai ser chamado contornos de fase, que vão ter lá potenciais que vão interferir nas propriedades do material. Entendi. Tá joia? Uhum. Os defeitos pontuais, eles são encontrados nas soluções sólidas, né, de duas formas também. Substitucional, né, quando você tem uma lacuna, ou ele substitui lá um átomo da sua estrutura, ou intersticial, né, quando a sua impureza, né, ela é de tamanho pequeno, né, uma impureza intersticial. Tá errado esse nome aqui. Essa é intersticial e essa é substitucional. Isso é do livro texto. Então a sub, ela substitui O átomo. o átomo. A Intersticial. intersticial, ela só fica entre os átomos, então. Isso. E aí ela deforma a rede, né? Porque aqui tem um desenho muito pequeno, mas geralmente isso aqui provoca uma deformação na rede. E aí você costuma mudar até tipo de estrutura sua, talvez por causa dependendo da quantidade de impureza que você coloca. Isso aqui está errado. É do meu livro o texto. Características dos átomos do soluto, né, e do solvente, que determinam o grau no qual, né, o primeiro se dissolve no segundo. Por exemplo, o fator do tamanho. Eu tenho um colega que fez uma liga, né, eu chamei de liga porque ele chamava de dopagem, mas dopagem é quando você coloca lá um em 1 milhão, né? Então você coloca para cada 1 milhão do seu 1 milhão do seu solvente, você coloca um átomo de soluto. No caso dele, ele colocava proporções muito grandes, então a gente preferiu chamar de liga, e ele fez uma escolha errada, né? Ele colocou o átomo de chumbo, que é gigante, perto dos outros átomos que ele colocou, e que eu não lembro agora, um era ferro, óxido de ferro, e o outro era o outro óxido, que eram bem menores. Isso, quer dizer, ele na hora que ele fez o raio-x de um MEV, ele viu a presença de duas fases, né? E aí, quer dizer, ele não conseguiu uma única fase que ele queria, devido ao erro, né? Ele fez o cálculo da estequiometria, da reação química, mas ele não observou o tamanho, né, dos átomos do material que ele estava usando. Então é legal você controlar, né, uma diferença de tamanho por volta de 15%, né? Para você não ter distorções na rede, né, e não formar duas fases. Né, o tipo de estrutura cristalina que você vai usar no seu soluto solvente é interessante que seja a mesma, né, para seja mais solúvel. A eletronegatividade deve ser quanto mais diferente, né, quanto for maior a diferença de eletronegatividade, maior
maior a probabilidade de você formar um composto, né, intermetálico, e as valências, né? É muito mais interessante, né, o metal se dissolver em um metal de valência maior. O contrário não é interessante. E aí tem alguns cálculos que o livro mostra, que eu coloquei aqui, porque sempre você vai se deparar nessa situação, né, de você falar as proporções do material que você está colocando. Né? Então, tem várias formas aqui, né, por exemplo, a porcentagem em peso, né, atômico, né, que vai ser dado, por exemplo, a porcentagem do elemento 1, né, numa liga, né, formada por bimetálica, né, vai ser o peso 1, né, peso atômico ou massa atômica 1, dividido pela soma das massas, vezes 100, né. Você também pode escrever isso em porcentagem atômica, né, N. Então, a porcentagem de um elemento é dado pela massa em gramas, né, desse elemento, dividido pelo peso atômico, né, e o cálculo da porcentagem atômica, que é referente a essa porcentagem, né, o C1', que é a porcentagem atômica do elemento dividido pela soma das porcentagens atômicas dos dois elementos, vezes 100. E aqui tem alguns fatores de conversão, né, de porcentagem atômica para massa atômica e de massa atômica para porcentagem atômica. E de porcentagem em peso para massa de unidade de volume, que é esse aqui. E aí aqui a gente trabalha com massas específicas, tá? Isso aqui são equações de conversão que vocês vão utilizar quando forem trabalhar lá com os seus materiais. É interessante apenas saber que existe, tá? Essas relações, porque, por exemplo, você pode comprar, né, um reagente, um dado reagente está lá em porcentagem em peso, né? E um outro reagente está em porcentagem em peso molecular, né? Em mols. Ou, por exemplo, você está lendo um artigo e o artigo está lá dado em uma unidade e você precisa converter para outra. Tá joia? Então é interessante saber que existe para você, e onde está para vocês ir lá e converterem para trabalhar tudo numa mesma unidade e facilitar a vida de vocês. Aqui é a massa específica, né, para uma liga bimetálica, tá certo? E o peso atômico para uma liga bimetálica, o peso atômico médio. E agora a gente fala um pouquinho de outros defeitos, né, os defeitos lineares, que são as discordâncias. Edmar, Oi, pode falar? esses defeitos pontuais, eles estão distribuídos periodicamente na rede ou não necessariamente? Sim, periodicamente. Você Então, aí, espera-se que quando você faça o seu material, ele seja uniforme, né? Então, ele tem que estar distribuído periodicamente, periódica, assim, entre aspas, né? Se você fizer uma estatística, ele vai estar em todo o seu material, né? Todo o seu material vai ter defeito. É claro que vai ter regiões que não vai ter. Não periódico, né? Você não vai repetir periodicamente. mas, por exemplo, naquele cálculo que você fez, ele deu duas lacunas por... 2,2 lacunas por metro cúbico. Então, aí, mas o espaçamento dessas lacunas são iguais ao longo desse... Não. Por exemplo, Não, tem um espaço maior, quer dizer, um volume maior. Ele não está espaçado periodicamente. não. Periódico não. Existe a probabilidade, né, de existir daquele metro cúbico 2,2 lacunas a essa temperatura. Mas não é periódico. Tem a probabilidade de estar lá. Tá. Eu acho que é na imagem anterior, Uhum. onde tem uma varredura, a imagem parece ser periódico, porque tem um onde está certo, aí tem o outro no canto direito superior,
Sim, no sim. canto esquerdo superior pode ser outra. Eu achei que eles pudessem Sim. estarem bem distribuídos. Aqui nessa situação, você tem a situação de uma liga, desculpa, você tem um único metal aqui, né, e não tem distorções. Mas você pode ver que aqui tem uma distorçãozinha já, ó. Não, desculpa, eu minto. Aqui tem uma distorção, tá vendo? E olha só. Parece 2 lacunas. E nesse aqui, ó, aparentemente não tem essa distorção. Né? Certo. Assim, quando você vai fazer uma imagem dessa de MEV, esse aqui deve ser até transmitância. Quer dizer, não é nem MEV, é microscopia eletrônica de transmissão, porque está resolvendo até átomos, né? A escala está muito pequena. Quando você vai fazer uma imagem dessa, você pega um pequeno pedaço da sua amostra que representa muito bem, quer dizer, que tá melhor. E essa imagem aqui, ela tenta representar a questão da entropia, né? Que esses átomos, eles estão, quer dizer, há a formação dessa lacuna porque o estado de energia é mais viável do que se tivesse preenchido aqui. Certo? Mas, inclusive, no mesmo material, você pode ter essa situação. O que é mais comum? Você ter essa situação de ter lacuna e ter defeito autointersticial, né, defeito desse jeito. Certo. E tudo lá em 3D. Então, mas isso não é periódico. Eu acredito que não assim, só teoricamente seria periódico, experimentalmente não. Certo? Então a gente viu isso aqui. Beleza. Então aqui são defeitos lineares, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com cristais que foram crescidos por feixe molecular, né? Por feixe molecular epitaxial, que é o seguinte: você pega o seu substrato, né? Coloca num lugar, né, num porta-substrato. Esse porta-substrato ele vai aquecer seu substrato até uma certa temperatura, e aí você tem canhões, né, que possuem janelas, e aí esses canhões você aquece o seu material de estado sólido e você tem um feixe molecular, né, você tem moléculas sendo atiradas contra esse seu substrato. Então, você provoca o crescimento do seu cristal, né, nesse MBE, né? E aí, por exemplo, geralmente é interessante você crescer heteroestruturas, né? Você, ora, liga um dos seus difusores, né, para jogar um material, aí você fecha ele, depois você liga outro, então você vai crescendo camadas, né, de materiais diferentes. Então, geralmente, esse material ele tem estrutura cristalina diferente, né? Tem constante de rede diferente. E aí, devido a essa diferença de constante de rede, ou até mesmo durante o crescimento do mesmo material, algum defeito que se forma, você provoca tensões nessa rede, né? E essas tensões elas podem se relaxar na forma de defeitos lineares, né? Linhas de discordância. E aí você geralmente encontra nessas redes defeitos do tipo lineares, né, que são linhas de discordância, que estão ilustrados aqui, ó, nessa região aqui, deixa eu ver, aqui, ó, pincel, aqui, ó, nessa região aqui, né. Então você tem uma diferença na rede que ele forma esse defeito, né? E à medida que você vai se afastando do defeito, esse efeito de distorção da rede ele vai sumindo, né? Então, distante do defeito, você a rede já quase não percebe, né?
E tem a discordância em espiral, né? Que a rede, ela como se ela se torcesse, assim. Então, você tem um deslocamento aqui de uma carreira de átomos, né, de uma distância. Essa distância no qual a rede se deforma, ela é chamada vetor de Burger, né, que é a magnitude e a direção da distorção associada. Então, você tem esses dois tipos de distorção e você tem também os dois em uma única amostra, né, que é a discordância mista, né, que é encontrada na maioria dos materiais, que é a combinação da discordância espiral, por exemplo, como está ilustrado aqui, né, numa direção eu tenho a discordância espiral, e na outra direção eu tenho a discordância em linha, né? E aí aqui a gente tem um MEV, né, com a imagem, né, desses defeitos. E aí esses defeitos, o que eles causam? Né? Esse defeito, ele tem um potencial diferente da sua rede cristalina, certo? E quando você vai fazer, por exemplo, uma caracterização elétrica, o seu portador, né, que está lá viajando numa rede periódica, ele encontra o potencial desse defeito e aí ocorre espalhamento, né? Então, ele atrapalha no transporte eletrônico do seu portador. Em algumas situações, esse tipo de defeito é interessante, em outras situações, ele é evitado, tá? Então, depende do que você vai aplicar o seu material. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. Estou aqui. Se tem pergunta no chat, não. Vai. Voltar. Beleza. Voltando aqui, outro tipo de defeito são os defeitos intersticiais, né? Que são as superfícies externas do seu material. Né? Você, quando tem uma linha de discordância, um contorno de grão, né? Nessa região, você tem maior energia ali, né? Você tem um maior potencial, né? Porque aqueles átomos, eles não estão completamente ligados. O mesmo acontece na vizinhança, né? No limite da sua amostra, né? As superfícies externas. Onde termina o cristal, os átomos da superfície eles também não estão ligados, né, no número máximo de vizinhos, e aí eles estão suscetíveis, né, a reações, né, de estado sólido, né, e ali estão em estados de maior energia, né. Esses átomos dão origem a uma energia de superfície, né, e aí para reduzir essa energia de superfície, esse estado de energia de superfície, eles tentam minimizar essa área, né? Por exemplo, quando você tem uma gotícula de água ela fica esférica, né? Para minimizar a área, né? E minimizar esses estados de maior energia. Outro tipo de efeito são, como eu falei anteriormente, são os contornos de grão, né? Que estão ilustrados aqui nessa figura, né? Tem contornos de grão em ângulo, contornos de grão de baixo ângulo, e aqui o ângulo de desalinhamento, né? Os átomos, eles ficam mais alinhados nessa região, certo? A magnitude desse desalinhamento depende desse ângulo. Esses contornos são quimicamente mais reativos, né? Devido a você ter átomos aqui que não estão completamente ligados, né? Então, a energia intersticial total é menor nos materiais. Você tem essa energia intersticial, quanto maior o seu contorno de grão, né, menor a energia, e esses grãos, eles crescem com a temperatura, né, e isso é uma coisa interessante, né, quando você está crescendo o seu material, né, tratando o seu material, você, inevitavelmente, você cresce o seu material, né, os grãos, eles vão crescendo. Então, você tem que ter um bom casamento entre o tratamento térmico que você precisa para cristalizar o seu material e o tamanho do grão que você quer, né? Se você quer nanopartículas, você perde isso com tratamentos em temperatura, né? O seu material cresce, né? As partículas se tornam grãos grandes.
Outro defeito são os contornos de fase, que a gente estava conversando no começo, né? Aí tem uma figura de contorno, uma figura com multifases, né? E temos aqui regiões com uma fase e aqui ao redor regiões com outra fase. E aqui vocês veem como se fosse um rio, tá vendo? Isso aqui é fase líquida, né? É um material que entra em fase líquida muito mais rápido do que essa fase interior aqui. Quando você vê o MEV nessa situação, é uma fase líquida. Outro tipo de contorno, especificamente eu vi pela primeira vez nesse livro, que é o chamado contorno de Makler. Ele é um contorno que ele é simétrico, né? Você tem simetria cristalina nele, como se fosse um espelho aqui, e aí você tem o contorno e a rede se repete de um lado para o outro. E aí o livro texto, ele informa, né, que esse contorno, ele é provavelmente devido à força de cisalhamento, né? Quer dizer, você aplica tensões na rede ou através de tensões da própria rede, né? Ou tratamentos térmicos, né, de recozimento, você consegue esse tipo de contorno. Pessoalmente, nunca tinha visto falar nesse tipo de contorno. E aí tem outros defeitos interfaciais diversos, né? Falhas de empilhamento, né? Quando você tem interrupção na sequência de empilhamento dos planos compactos, parede de domínio, isso aqui é interessante para aplicações em ferritas, né? Que ocorrem em materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos. O contorno que separa as regiões com diferentes direções de magnetização, né? Ferromagnéticos são, por exemplo, ferro, cobalto e o níquel, né? São material que se imantam facilmente, né? Na presença de campo magnético. E ferrimagnéticos são ferritas, magnetitas, em geral óxidos metálicos, né? Os íons têm dipolos magnéticos de intensidades diferentes, né? E aí a aplicação, por exemplo, em transformadores. Tem defeitos volumétricos, né, que você consegue visualizar nas suas amostras, que geralmente são defeitos introduzidos na fabricação do material. São defeitos maiores, né, exemplos, poros, né, você tem lá, na mecânica eles estudam bastante isso. Por exemplo, eles vão trabalhar lá com uma liga metálica de carbono e, sei lá, algum metal, como é que eu esqueci o nome? Metal que brilha. Vocês lembram aí, pessoal? Luminescente? Não, aquelas superfícies metálicas. Polido, sei lá. Esqueci o nome. Que é um material chato para trabalhar. Cromo. Não, cromo não, não é cromo não. Esqueci. Nossa, deixa eu pesquisar aqui. Descartar aqui. Tá terminando aqui. Deixa eu... Rapidinho. Eu já fiz trabalho com esse material, eu esqueci o nome. Estou citando porque eu já fiz o trabalho de reciclagem desse material. E a palavra fugiu. Entender aqui. Aqui, ó. É o ácido inoxidável. Ácido inoxidável. Então, por exemplo, se você vai fazer uma liga de ácido inoxidável, por exemplo, aqui, esse aqui, eu não pus, a gente não colocou nos títulos. Por exemplo, o carbeto, adição de carbeto, né, para redução do tamanho de partículas do ácido inoxidável S31803. Quer dizer, a gente pega, isso é interessante, porque a gente pega um ácido inoxidável e muda as propriedades físicas dele, por exemplo, dureza,
elasticidade, você muda a física daquele aço colocando carbetos dentro dele, como se você fizesse uma ferrita, né? Você dopa aquele aço com óxidos. E aí, só que aparecem problemas, porque você vai fazendo os grãos daquele aço, né, durante a moagem, e você faz a fundição dele, e aí o pessoal da mecânica sempre procura isso aqui, ó, poros, trincas, inclusões externas, outras fases, principalmente poros, né, você tem o grão e aí outro grão e outro grão, e aí entre esses grãos ficam regiões porosas. E aí, por exemplo, para os metais, para esses aços, isso não é interessante, né? Porque você tira a resistência do material. Já para outros materiais, esses poros são interessantes, você pode colocar coisas dentro desse poro. Por exemplo, se você estiver fazendo uma célula solar, né? E, por exemplo, aquelas células solares sensibilizadas por corante. Você faz o seu eletrodo, né, poroso, porque você vai colocar um corante lá, um polímero com corante, ou o próprio corante inorgânico, e você preenche esses poros com corante, né? E aí é interessante ter o poro, porque você aumenta a área de atuação do seu material. Em algumas situações, esses poros não são interessantes. E outros defeitos, né, volumétricos. Além disso, tem as vibrações, né? Todo o material, né, todos os materiais de estado sólido, se eles não estão em baixa temperatura, né, próximo de 0 Kelvin, esses materiais, eles, quer dizer, até mesmo em baixa temperatura, mas em baixa temperatura você enxerga isso menos, eles estão vibrando constantemente em torno de uma posição de equilíbrio, né? Essas imperfeições, desculpa, essas vibrações, elas podem ser consideradas como defeitos, né? Que, por exemplo, você tem sua rede. Eu vou desenhar uma rede aqui bidimensional. Você tem sua rede cristalina aqui, né? E, num certo momento, essa rede está vibrando, e aí você forma aqui eu estou exagerando, né? Você forma um espaço aqui não periódico da sua rede, né? Devido à vibração desses átomos, né? Que ora vem para cá, ora vem para cá, certo? E num certo momento, esses caras resolvem vir para cá e esses caras resolvem vir para cá, né? Então você forma um defeito, e esse defeito ele é chamado de fônon, né? E aí você tem fônons que vibram com energia da ordem de grandeza de ondas sonoras, né, fônons sonoros, né, e tem que são chamados fônons acústicos, e tem fônons que vibram, são excitados, né, quando você joga radiação aqui, luz, né, tem fônons que são excitados com luz, né, que são os fônons ópticos. E aí essa vibração são considerados como defeitos, e eles vão, por exemplo, interferir nas propriedades elétricas e ópticas do material. Muitas propriedades nos processos sólidos são manifestações desse movimento de vibração, e um exemplo, né, que a gente vai ver na próxima aula, que é a difusão, né, a fusão de materiais, elas ocorrem dessas vibrações. Quando você aquece o seu material até uma temperatura tal que você consegue romper as ligações químicas, né, desse material e arrancar um átomo e substituir esse átomo por um outro átomo ou uma lacuna, certo? A ausência de um átomo. Então, algumas propriedades estão relacionadas com essa vibração. Então, esse capítulo era isso, pessoal. Agora eu fiz uma apresentação do capítulo, agora vamos conversar para tirar dúvidas sobre ele. Eu estava lendo aqui
capítulo ele não tinha entendido uma coisa nele, mas eu Uhum, não anotei a minha dúvida. Era alguma certo. coisa relacionada com. Acho que era justamente sobre aquele. De os defeitos de lacuna, sabe? Sei. É, Toda a parte de energia. você chegou a Enfim. perguntar para mim a questão Aham. da entropia, que é mais viável. E aí tem uma imagem aqui, eu não sei se é do livro texto, ou se eu peguei na internet, que demonstra isso assim mais empiricamente. Você considerando os seus átomos como esferas, como está nessa imagem, né? é, eles se acomodam, né, dependendo da temperatura, numa condição mais estável, né? Por exemplo, essa formação que o João comentou aqui, se era periódica, né? Mais estável para esses átomos eles ficarem nessa configuração a uma certa temperatura. Se você muda a temperatura, eles vão para... Porque eles estão em constante vibração, né? Então, não dá para um átomo ocupar essa região que é uma lacuna, a não ser, né, que esse átomo seja, por exemplo, uma impureza, né, bem pequena que tem uma impureza intersticial. Tranquilo? Em relação à energia que eu estava vendo aqui, a função exponencial ali, quando a temperatura ela cresce muito, Uhum. fica a quantidade de lacunas em equilíbrio fica a mesma quantidade de sítios atômicos. Certo? A exponencial vai para 1, quando a temperatura é muito grande. Sim. Uhum. Então, seria tipo, para cada átomo ter uma lacuna, ou o átomo ele ocupa uma lacuna? Aí seria a parte de vibração, né? Sim. O átomo ele precisa de duas vezes É, espaço para. mas aí você pensa, se você, dependendo da temperatura aqui, esse átomo, quer dizer, esse metal, ele vai deixar de ser, deixar de ser um sólido e ele passa a ser um líquido ou até mesmo um gás, né? Uhum. Mas então essa lacuna também está bem ligada a essa parte do átomo precisar de um espaço para vibrar? Isso. Quer Aí que dizer, vem a energia da lacuna? isso. Você tem uma energia do fono, né, de vibração ali, e aquela lacuna é formada por ser mais viável energeticamente. Ok. Tranquilo? Uhum. É só mais essa dúvida que eu estava tendo em relação a isso, o resto é mais definição e Beleza. pode ficar isso daqui ele é assim, e pronto. Admar, Sim, Daniel. eu não entendi muito bem a diferença entre discordância de Cunha, a helicoidal e a mista. O senhor pode repetir de novo? Eu fui Sim, tentar entender, mas acho que ainda não ficou claro para mim. certo. A discordância, a gente tem uma discordância do tipo de Aresta, né, uma discordância linear, né, que olha só, você tem essa cadeia de átomos aqui, ó, e aqui você já não tem ela mais, certo? Isso aqui deve ter ocorrido no empilhamento, né, você está lá no MBE, né, o MBE é o feixe de epitaxia molecular, né, você tem um substrato aqui, geralmente é do mesmo material, e você vai disparando moléculas aqui em cima e crescendo o seu material. E por algum motivo, esse material ele fica numa câmara de alto vácuo, né, de ultra alto vácuo, mas mesmo assim existem impurezas lá dentro. E aí uma impureza pode cair aqui e você tem um desalinhamento aqui em linha, tá vendo? Azul. Já a discordância em espiral,
você tem aqui, por exemplo, vamos supor que você tá com a sua estrutura atômica aqui, um cubo perfeito, certo? Certo. Existem experimentos, por exemplo, de você aplicar tensão, né? Você pegar aqui aplicar uma força mesmo mecânica aqui no seu material. Uhum. E aí você tem o deslocamento daquela estrutura atômica é uma rotação daquela estrutura atômica, né? Todos esses átomos aqui, eles se deslocam de um vetor de Burge. E aí ele forma esse degrauzinho aqui mesmo. Certo? E você tem a combinação das duas, né? Dessa e dessa. Certo. Que é a discordância mista, que é o mais comum em materiais. Né? Eles chamam de misfit. Você tem aqui, nessa direção, uma discordância de espiral, certo? E aqui, olha só, você tem a ausência de uma cadeia atômica, tá vendo? Tem uma linha aqui, ó, e ela desaparece. Então, Certo. uma linha de discordância em linha. Isso aqui é para o material que é um único material. Deixa eu te mostrar aqui. Eu ia perguntar, tipo, nesse misto, por exemplo, fica esse desalinhamento e ao mesmo tempo ele tá virado, como se fosse deslocado. Você tem duas situações. É que a minha dúvida é assim, geralmente é no mesmo lugar ou tipo assim, de um tipo num lugar e do outro tipo no outro? Não sei se entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Você vai ter as três situações numa mesma amostra. Você vai ter uma provocando a outra, certo? E você vai ter as duas independentes. Certo. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui para eu te mostrar de um material que são dois materiais. Deixa eu ver aqui. Tá demorando, cara, né? Deixa eu ver se eu acho só a figura. Carregou. Deixa eu pegar o sumário aqui dele, ver se eu vou lá direto. Deixa eu ver aqui, linha de discordância. Então, esse tipo de... Por exemplo, aqui, essa amostra aqui, foi uma amostra escrita, crescida em MBE, né, lá no UFMG. É uma amostra de acineto de galho, de acineto de índio, acineto de galho. E essa amostra, a constante de rede do acineto de galho é menor do que do acineto de índio, né? Certo. Uhum. E aí a gente cresceu ela da seguinte forma, a gente cresceu o substrato é de acineto de galho, né? Ela foi crescida a 300 Kelvin, não, 300 graus Celsius, e aí cresceu-se acineto de galho e acineto de índio. E aí o que aconteceu? Devido a essa diferença de constante de rede, você tem a formação desse tipo de defeito, né? Que, tá vendo, essa linha, ela tá presente aqui, ó, mas ela não tá ausente aqui. Certo. E você tem, nesse tipo de amostra, você tem isso aqui, ó, um buraco esse é outro tipo de discordância. Um buraco no outro, uma formação de uma linha de lacunas. E aí, quando você vai modelar o potencial, né, dessas discordâncias, né, para você descrever o transporte eletrônico, você tem uma densidade dessas discordâncias que você obtém, né, para modelar. Então, esse aqui é um exemplo de material quer dizer, dois cristais, um sendo crescido, uma heteroestrutura, né, um cristal sendo crescido em cima do outro. Certo. Certo. Que já é. Certo, obrigado. De nada.
Admar, Oi, João, pode falar, por favor. nessa ilustração que o senhor mostrou, qual é o sentido de crescimento do cristal? Primeiro é arsênito de galho e depois o de índio por cima? Ele é um substrato, o substrato é arsênito de galho, né? Você põe um cristal lá O arsênito de arsênito de galho. galho é o substrato. E aí você está crescendo o arsênito de índio em cima, e a espessura deles são diferentes, né? O arsênito de galho, ele é um espaçador, né? E então a espessura são da ordem, por exemplo, de 30, 50 monocamadas, eles são chamados monolayers. Uma monolayer é da ordem de 5 angstroms. E já o arsênito de índio, você coloca uma camada bem fina, da ordem de 1 monolayer até 3 monolayers. E aí, olha só, você tem um cristal muito, quer dizer, com uma espessura grande, né? E aí você coloca um cristal, um outro cristal, com constante de rede diferente, com uma espessura muito menor. E aí o que acontece? Esse cristal com uma espessura muito menor, ele vai ficar tensionado, né, por esse outro cristal. E assim, tem amostras ali que são 50 camadas, né? Então, você tem mudando 50 vezes. E aí o que acontece? Essa tensão nesse cristal, ela tem que se relaxar, né? E aí ela se relaxa, por exemplo, na formação de linhas de discordância, né, como aquelas linhas. Mas esse cristal em específico, o objetivo era se relaxar dessa forma aqui, ó. Dots. Deixa eu pegar aqui. INAS/GAAS. Eu vou ver se eu tenho uma figura de pontos quânticos. Aqui, ó. A ideia é se relaxar desse jeito aqui, ó. Você tem a formação de pontos quânticos, né? Aqui nesse caso é alumínio, galho e arsênio, né? Não, E aí você tem, quer dizer, você tem alumínio, galho, arsênio, índio, galho, arsênio. Os pontos quânticos são de índio, galho, arsênio. A amostra lá é diferente, que não tem alumínio. Mas você quando você faz a imagem, você pega essas coisinhas aqui, ó, em nanômetros, né? Você tem esses pontos aqui, que são os pontos quânticos. Nossa. E aí esse defeito... Não, pode falar. senhor. Desculpa, pode falar. Então, essas linhas de discordância, elas se esperava ter essas linhas de discordância para poder ter o ponto quântico. Não. As linhas de discordância são coisas ruins. O que se esperava... Deixa eu ver se tem essa imagem maior. Aqui é na outra superfície, tá vendo? Tá muito pequenininho. Aqui, essa aqui deve estar maior. O que acontece, ó? Você tem aqui, ó. Eu não sei se isso é arsênito de galho, esses são pontos quânticos de silício, né? Você tem uma camada bem espessa de arsênito de galho, uma camada bem fino do silício. E aí a formação dos pontos quânticos era o objetivo, né? Mas não por causa da discordância. Não por causa... fabricar discordância para ter o ponto quântico. Não é isso. Nesse caso aqui não era o objetivo você fabricar... o objetivo era ter menos discordância possível. Certo. E como que você evita essas linhas de discordância? Acertando a temperatura do substrato, a temperatura de crescimento. Né? Aqui é a lateral do ponto quântico, e aqui é a superfície. Eu não estou... Aqui, ó, essa imagem aqui. Essa é uma imagem de quantum dots, de arsênito de índio e arsênito de galho. É igual daquele trabalho que eu mostrei. Certo. E aí, por exemplo, só que naquele trabalho, o pessoal errou na temperatura. Quer dizer, errou não.
tá se construindo a ciência, então tá se testando diferentes temperaturas de crescimento do cristal. E aquela temperatura causou a discordância. Então, naquela temperatura a gente verificou eletricamente que a presença de linhas de discordâncias estava nesse trabalho aqui, o defeito principal que domina eles são as linhas de discordância. Certo. Deixa eu ver aqui que eu... Não. A conclusão foi que as linhas de discordância... Quer ver, ó? As discordâncias consistem... defeitos dominantes da estrutura devido à incompatibilidade. Aí depois a gente fala da temperatura. Mas eu acho que eu falo na conclusão. Nossa, peraí que eu saí. Deixa eu pegar no artigo dele aqui. Esse. Nós verificamos isso eletricamente. No artigo dele, a conclusão do artigo fala aqui da questão dos defeitos, da tensão na rede. Aqui eu falo, de acordo com os nossos resultados, nós observamos a relaxação, né, da rede, na interface entre ascendente galho e índio, mas ficou uma parte da tensão remanescente, né? Essa parte da tensão, quer dizer, ficou uma parte remanescente, parte relaxou em pontos quânticos e ficou uma parte residual. E essa parte, ela afetou, né, a estrutura de bandas, deformou a estrutura de bandas do material do cristal, né, causando a redução da energia entre os vales gama, N e X, né, da condição de bandas. Essa tensão residual, né, ela foi devido ao crescimento das amostras. Então, o que é interessante? Esse resultado é interessante porque é preciso modificar o crescimento das amostras ou realizar tratamentos, né, tais como para aplicações de dispositivos que você tem propriedades interessantes, tanto na ótica como na elétrica. No outro artigo que nós escrevemos, eu sugeri que é interessante fazer o tratamento térmico. Nesse não. Então, nesse caso aqui, a discordância não é interessante. Certo. Então, é um defeito a ser evitado. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou interromper a gravação aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou disponibilizar para vocês o vídeo lá